Dia, pessoal. Eu estou aqui para explicar a vocês como é que vocês vão resolver a avaliação, né? Tirar algumas dúvidas sobre algumas questões. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês irão fazer ao abrir o link é colocar o nome da escola. Vocês vão colocar o nome da escola. E vocês vão prosseguir. Depois, né, vocês vão escolher a turma. Então, vai ser A ou B, né? E aí, vocês vão pro próximo. Eu tô escolhendo porque eu preciso fazer isso para ter acesso à prova. Vocês vão escolher o nome. Diferente das outras avaliações que vocês colocavam o nome de vocês já estarão aqui. E vocês vão selecionar. Eu vou colocar aqui o Diana Beatriz, mas é só como exemplo. Eu não vou finalizar essa prova. E aí, quando vocês abrirem a prova, vocês vão se deparar com o primeiro texto, né? Que vai servir de base para a primeira e para a segunda questão. O título do texto é Ladrão que rouba ladrão. Então, aí já dá para vocês terem uma ideia. Vocês vão ler atenciosamente esse texto. A questão 1, podemos inferir a partir do sentido dos fragmentos abaixo que, né? O que é que nós podemos entender, compreender, né? Quando ele fala em inferir, ele está mandando você interpretar. Então, o primeiro fragmento diz o seguinte: dá um miúdo, tio. Isso, dinheiro, moeda não, no segundo fragmento, segundo ponto. E ele quer saber o que é que isso significa. E aí você vai marcar a alternativa, né? Com base no texto, é claro. Você vai ter uma interpretação sobre isso, você vai ter uma compreensão e você vai marcar a primeira questão, o que isso significa, né? Então, você vai marcar a alternativa que ele está dando corretamente sobre a alternativa 1 ou 2, né? O item 1 ou 2. O texto 2, ainda sobre, né, o texto que eu falei anteriormente, ele fala o seguinte, né? O texto apresenta um diálogo entre o flanelinha e o condutor. A fala do condutor diz o seguinte, é que o Brasil não vai para frente. Revela que, primeiro eu tenho que saber, né, quem é esse condutor, quem é esse personagem lá do texto, se realmente ele é uma pessoa de caráter, se o que ele está falando é realmente verdade, ou se é uma forma de ironia. Então, eu tenho que compreender isso daqui dentro do texto. Então, eu tenho que saber quem é esse condutor, e aí eu vou marcar a alternativa em relação ao que ele está dizendo, realmente porque ele é um homem justo, porque ele está preocupado com o garoto. Então, você vai responder aqui nessa segunda questão. A terceira questão, né, é um artigo de opinião. E esse artigo de opinião, né, ele foi escrito para algum tipo de público, né? Ou seja, sobre o interlocutor do texto. Então, quando ele fala de interlocutor, né, é a pessoa que recebe a mensagem. Então, o locutor, ele escreve a mensagem, ele emite, ele fala, e o interlocutor é aquele que recebe. Por exemplo, aqui eu estou sendo o locutor, né, porque eu estou transmitindo uma mensagem para vocês e vocês estão sendo o interlocutor. E ele está querendo saber, né, esse interlocutor, esse texto foi dirigido para quem? Quem são esses interlocutores? Para quem esse texto interessa? E aí vocês vão marcar a alternativa referente a essa questão, né? Que é o público em geral, né? Será que é um público particular? A quarta questão são 2 textos, né? E aí nós nos deparamos com um texto, né? Uma tirinha. E nós nos deparamos com um texto verbal, né? E aí é uma comparação entre os dois. E a questão em si, a quarta questão, ela quer saber, né, o que é que tem em comum, o que é que tem de semelhante no texto 1 e no texto 2. E aí vocês vão dizer o que há de semelhante entre o texto 1 e o texto 2 na quarta questão. Na quinta questão, ele pede para ler um trecho, né? E ele pergunta o seguinte: a partir de qual frase o leitor
passa a ter certeza de que na narrativa é elemento científico e tecnológico tipo do cenário futurista. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ler, né, e você vai tentar identificar, né, através das alternativas, você pode fazer isso até por eliminação, qual é a alternativa que ela traz, certo? Esses elementos científicos e tecnológicos que nós estudamos, certo? No decorrer das aulas aí, né? Típico desse texto científico. Na sexta questão, diz o seguinte, pede para você ler outro trecho, né, do Caçador de Androides. O narrador partiu do geral para o particular a fim de introduzir o personagem John Isidore. Ele quer saber, porque nós percebemos o seguinte, quando vocês forem ler o texto, que ele primeiro fala de uma forma geral e só no último parágrafo ele vai citar John Isidore. E ele quer saber como foi que isso aconteceu, como foi que ele estruturou assim esse texto. E aí você vai olhar as alternativas, né? E qual alternativa está de acordo com o texto, como realmente o texto foi introduzido para chegar até o personagem John Isidore. E aí você vai olhando cada alternativa e vai vendo se a alternativa ela está de acordo com o texto. Vai ter uma única alternativa que ela vai estar de acordo. E a alternativa que vocês irão marcar. Na sétima questão, gente, nós já vemos, né, que traz sobre as orações subordinadas adverbiais. E aí ele traz o quando, que é uma das classificações, né, das orações adverbiais, um dos conectivos. E ele quer saber se quando, né, o que é que acontece. Então, eu tenho aí, né, uma leitura de uma linguagem, né, verbal e não verbal, que diz o seguinte: a direção é mais importante do que a velocidade. Os veículos são grandes fontes de poluição. Quando puder, caminhe ou ande de bicicleta e invista no futuro do planeta. Esse quando, ele introduz o quê? Tempo, finalidade, concessão, causa. Então, você vai marcar a alternativa que esse quando, né, se relaciona. Lembrando, pessoal, que quando vocês forem marcar, se vocês tiverem dúvida, lembrem lá daquele conteúdo que eu pedi para vocês copiarem. Lá tem todos os conectivos, né, referente às 9 classificações das orações adverbiais. Vocês podem dar uma revisada antes para vocês compreenderem qual é a alternativa. Mas essa sétima questão é bem fácil, né? Mesmo que você não domine tão bem as orações subordinadas adverbiais, você vai conseguir compreender qual é a função desse quando. Outro texto, né, para ler, lembrando de todos os textos importantes. Eu preciso compreender, eu preciso ler várias vezes, né, para eu não me confundir nas alternativas. Ele diz o mundo entre aspas. Então, a gente já vê aqui, né, que a questão vai ser sobre esse sinal de pontuação. Aí, no decorrer do texto, no primeiro parágrafo, há uma utilização de aspa aí, no primeiro parágrafo. Ele quer saber para que essa aspa foi utilizada. A gente sabe que a aspa ela pode ser utilizada para enfatizar, né, alguma fala, ela pode ser utilizada por questão do estrangeirismo, ela pode ser utilizada quando eu colocar alguma coisa de forma irônica, ela pode ser utilizada para demonstrar uma citação, né, de um autor. Então, ela pode ser utilizada, né, no decorrer do texto narrativo, para colocar a fala de algum personagem ali quando eu não coloco o parágrafo. Então, como nós já estudamos sobre a aspa, ela tem várias funções. E ele quer saber dentro do texto, né, nesse primeiro parágrafo, qual é a função da aspa. E aí vocês vão ler o primeiro parágrafo, né, vão ler o texto completo, vão analisar o primeiro parágrafo e vão marcar aqui a alternativa para que a aspa foi utilizada. Leia o parágrafo a seguir para responder as questões. Essa nona questão, né, traz um assunto também que foi estudado e que até eu recordo que vocês não sentiram nenhuma dificuldade sobre esse assunto, que é as orações subordinadas adjetivas. Então, o que é que acontece aqui com as orações adjetivas?
elas são divididas em duas. As adverbiais, elas são classificadas em 9. As adjetivas em duas. Elas podem ser explicativas ou restritivas. O primeiro e o segundo item, elas tratam de orações subordinadas adjetivas. E eles querem saber qual é a classificação. O que ativa é um sinal, né, que é a vírgula. Quando ela é explicativa, ela vem entre vírgula. Quando ela é restritiva, ela vem sem as vírgulas. Então, é basicamente isso, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, né? Ela é bem simples. Se tiver vírgula é explicativa, vier sem vírgula é restritiva. Por essa explicação aqui que eu estou dando a vocês, né? Dificilmente vocês vão errar a questão. A 10ª questão, né, traz uma oração subordinada adverbial e ele quer saber a classificação. Então, a oração é a seguinte: para que tudo corra bem, estude. Ou seja, estude para que tudo corra bem. Gente, o para indica o quê? Será que o para indica tempo? Será que o para indica uma causa? Será que indica uma finalidade, um objetivo? Será que indica uma condição? Então, prestem atenção aí. Caso tenha dúvida, olha, o conectivo para, ele está em quê? Associado ao quê, né? Então, é uma questão que não é difícil, que eu falei várias vezes na aula, né? Que eu acredito que vocês irão acertar muito essa questão aí. Então, lembra do para, que eu sempre falo assim, ó, fui à padaria para comprar pão. Isso, gente, é o meu objetivo, é a minha tal. Então, eu não posso dizer mais para não, né, dar a resposta a vocês nessa questão. Então, são essas 10 questões, vocês vão enviar. Após vocês enviarem, vocês vão fazer o print com a nota e o nome. Caso vocês não tirem uma nota tão satisfatória, gente, vocês podem repetir com esse mesmo processo, né, colocando o nome de vocês, que aí vai ficar a nota maior, certo? Que vocês tirarem. Então, prestem atenção, não está uma prova difícil, mas ela requer cuidado ao ler os textos. Ok? Tá aí, são 10 questões. E é isso, gente. Boa sorte, viu? E tchau, tchau.